Deuteronômio capítulo 4, versos de 1 a 8, nós vamos fazer esta leitura. Estamos na lição 2, a lei como testemunho a outros povos. Vamos ler a uma só voz? Deuteronômio 4, de 1 a 8. Deuteronômio 4, de 1 a 8. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, teu Deus, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que possuais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Gostei muito desta lição também. Ela é bem simples de estudar. Então ninguém pode dizer que essa foi complicada, né? Nós passamos aí por muitas lições um pouco mais difíceis de se entender, e essa é bem simples. Não sei se é impressão minha, mas parece que essas lições, essa revista, parece que elas são maiores ainda um pouquinho. No número de páginas aqui que eu tenho, ficou um pouco maior. Então tem bastante coisa, né? E nós vamos, à medida do possível, falando tudo. E se a gente pular alguma coisa, algum irmão quiser comentar no final, fique à vontade também de levantar. Mas é um tema muito prático aqui. Acredito que a gente sabe muito bem desse tema e precisa ser lembrado tanto para nós mesmos, como para podermos instruir outras pessoas, né? Porque tudo que a gente aprende, ele primeiro tem que servir para nós mesmos, né? Como diz Obed, né, Obed? Vai copiar você agora. Primeiro tem que servir para nós mesmos. E depois, isso não pode ficar guardado, né? Então, coisas tão boas que nós aprendemos, e nós temos que falar isso para outras pessoas. Parece que fofoca é tão bom de falar, né? Você fica doidinho. Você ficou sabendo o que aconteceu com um tal fulano? Mas uma coisa boa que acontece, às vezes não. Se eu tropeçar no coisa e cair aqui no chão, a cidade inteira fica sabendo. Você caiu, né, pastor, lá na igreja? Cidade inteira. Mas se você falar uma palavra maravilhosa, uma pregação, a gente na segunda-feira já esqueceu, né? Então alguma coisa está errada. Então precisamos aprender e depois transmitir para outras pessoas o que nós aprendemos. Na lição 1, foi falado a respeito dessa lei que foi dada
por Deus. Lembra da questão da aliança? Deus é um Deus de aliança, um Deus que nos chama, e não chama porque nós somos bons, mas nos chama quando ainda somos pecadores. Ele é o dono da aliança, Jesus é o mediador da aliança, e nós somos assim abençoados por Deus. E essa aliança, ela não vem apenas com essa graça, mas ela vem também em forma de ensinamento, de lei. Apesar de que a própria lei é uma graça de Deus para nós, porque nós somos assim presenteados. E isso que a lição vai falar sobre esse privilégio que nós temos de conhecer a verdade. É um privilégio. Quando você vê alguém falando uma coisa que você fala, gente, como que essa pessoa pensa desse jeito? Como que essa pessoa faz isso? Eu não vou nem falar como é que essa pessoa vota nesse político, né? Porque nós estamos em uma semana da eleição para dar problema, né? Mas como que essa pessoa pensa deste jeito? Faz determinada coisa? Essa pessoa, ela não tem o privilégio que você tem de conhecer a verdade. Não é muito bom isso? Conhecermos a verdade. Então, quando a gente não tropeça em alguma coisa e vê o outro tropeçando, a gente não tem que ficar bravo com o outro ou orgulhoso, né? Porque não nos tropeçamos, mas nós temos que ficar agradecidos diante de Deus, porque assim Deus nos deu esse privilégio. E Deus pode dar muito mais à medida que nós estudamos a lei. À medida que nós separamos tempo para Deus, separamos muito pouco tempo para isso. Tem tanta coisa para a gente aprender, tanta coisa que a gente deve repetir, estudar. Quanto mais nós fizermos isso, mais nós seremos sábios. Então, a lição aqui na introdução diz que esse autoprivilégio não era simplesmente separar um povo e excluir as demais nações, mas sempre houve essa ideia de que ter um povo para assim ensinar outras nações, ser exemplo para as outras nações. Quando essas outras nações olhavam para o povo de Deus, eles deveriam ver que povo abençoado e desejar ser como aquele povo. E aí a gente entra num ponto. O quanto nós, como igreja hoje, somos um povo abençoado, que as pessoas lá fora, os demais, olham para nós e falam, eu quero ser como eles. Olha que exemplo de pessoa, que doçura de pessoa, que amor de pessoa, ele é crente. Então é exatamente essa a ideia da lição. Olha como ele faz as coisas corretas. Eu quero aprender, eu quero ser como ele. Então nós entendemos que a lei serve para nós como essa norma, para que a gente possa deixar e dar um testemunho às outras pessoas. Nunca nos considerar melhor do que os outros, alguns crentes, né, colocar-se como, nossa, eu sou igreja, eu sou melhor, porque eu sou igreja. Você não é nada. Você não é igreja. É nunca assim, mas não desejo, não, eu sou igreja. E olha, você venha também ser igreja, venha também seguir igreja, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Então vamos lá, ponto 1. A necessidade de uma vida prática. Acompanhando aqui dos versos de 1 a 5. Antes de vermos como a lei serve de testemunho, precisamos ressaltar um aspecto fundamental. De nada adianta receber a lei de Deus e não cumprir. De nada adianta. Nada adianta a informação, não adianta saber o certo, se não cumprir. Porque, na verdade, saber, ele acontece na prática, não é? Você não enche o computador lá de informação sobre qualquer coisa, né? Música, uma língua específica. Tem todo o conteúdo de um curso de inglês. E aí, você sabe? Você sabe quando você começa a praticar. Então, nós termos a lei
é bom, ótimo, não? Porque antes a gente não tinha acesso a tantas coisas. Termos conteúdo é bom, antes a gente não tinha acesso a tantas coisas. Mas adianta? Então nós temos acesso à lei. Hoje ficou mais fácil algumas questões serem resolvidas, algumas dúvidas serem sanadas. Tem muita gente ajudando, muita gente compartilhando informações. Então não há como você falar, não, eu não sei. Mas saber só não adianta. Então nosso texto básico traz esse compromisso de duas formas. Primeiro, rejeitar acréscimos ou diminuições. Porque a lei precisa ser integral. A lei precisa ser cumprida como ela é. Nem acrescentar e nem diminuir. João 15:14 diz: vós sois meus amigos se fazeis o quê? Vos mando. É possível alguém se dizer justo, mas não fazer o que a Bíblia diz. Então não basta dizer ser justo. O que é justo? O que você diz como ser justo? E aí que é o peso. Está cheio de pessoas dizendo. Mas eles estão dizendo o que acham e não o que a lei ensina. Estão diminuindo ou acrescentando a lei. A interpretação é muito importante também, né? Você pode ter a lei, mas não saber discernir o que essa lei quer dizer. E você pode ser maldoso, né? Porque a lei às vezes é tão clara, mas você fala, não é isso que ela está dizendo. Aí você fala, mas como você não está enxergando? Volta àquele princípio que nós falamos há pouco. Você não quer enxergar. Você quer fazer aquilo que bem entende. Olha Isaías 29:13. Diz, com a boca, com os lábios, me honra, mas o coração está distante, longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Aprendendo com homens e não com Deus, sendo levados pela tradição, pela própria instrução humana, mas não pela palavra de Deus. Tem outra passagem aqui de Jeremias que fala sobre sonhos, né? Que o profeta que tem sonho conte apenas como sonhos, porque é muito fácil você deixar a palavra de Deus de lado e começar a seguir aquilo que você imagina, os seus sonhos. No domingo passado nós falamos no texto de Gideão, que Gideão pediu algumas provas. Então, ao invés de procurar na palavra de Deus orientação, Deus, se é para eu ir na igreja hoje, que faça um sol e esteja 36 graus, né? Você acorda e não, tá 12 graus, só não vou, não é a vontade de Deus. Né? Falei isso, mas qualquer outra coisa, né? Como nós falamos na semana passada. Eu não vou ser orientado pelo que eu acho, tem que ser orientado pela verdade, por cumprir essa palavra de Deus. E nós aprendemos, né? Alguém pode dizer, mas a lei é do Antigo Testamento, nós vivemos pela graça. Essa frase ela é muito mal usada, né? Viver pela graça é exatamente pela graça receber a lei e poder cumpri-la. Não vamos cumprir integralmente, porque nós somos imperfeitos, mas nós podemos cumprir muito mais do que talvez nós estamos cumprindo, do que nós estamos fazendo. Qualquer coisa, né? Que nós nos empenhamos, nós podemos fazer muito mais. Nós temos o nosso tempo e temos a nossa profissão e cada um tem que realmente buscar desenvolver aquilo que ele tem mais habilidade, né? Não adianta nada você ficar a vida inteira tentando fazer alguma coisa que você não tem habilidade. Que você pode se aproximar, mas você não vai conseguir. Mas mesmo naquilo que a gente não tem habilidade, se a gente se esforçar, a gente vai um pouquinho mais longe. Né? Agora, como cristãos, nós temos sim muita habilidade no sentido de buscar a santidade, de ser como Jesus. Nós temos a ajuda do Espírito Santo, nós temos sim habilidades,
porque nós somos cristãos. E quando nós nos empenhamos, nós podemos fazer muito mais. A gente não vê aí tantos testemunhos, né, de missionários, de pastores que servem a Deus. Por que eles foram tão longe? Porque eles se dedicaram à obra de Deus. Uma vez eu falei para um missionário, mas para você é fácil. Ele falou, não tem nada fácil. Aquela habilidade foi dom de Deus, mas foi dedicação. Então nós precisamos nos dedicar à lei de Deus, sem aumentar e sem diminuir. Ponto B, rejeitar outras normas de vida. Também é possível alguém pensar que consegue conciliar os padrões de Deus com os outros valores e comportamentos. Isso aqui é óbvio demais, mas precisa ser lembrado para nós, porque quantas vezes a gente quer andar nessa ideia dos pés em duas canoas, e sabe muito bem o que acontece, né? Colocar o pé em duas canoas, você não fica em nenhuma, você vai lá para o fundo do rio, lá do mar, seja de onde você estiver. Sirvo a Deus, eu ando num caminho, mas ao mesmo tempo eu ando no outro caminho, ou fora do caminho. Quero ser amigo de Deus e do mundo, quero servir a Deus e as riquezas. Essa tentativa de conciliação reduz a palavra de Deus em alguns aspectos de fé ou de culto em favor de uma vida normal nos relacionamentos, no trabalho e nas diversões. Eu estou dizendo isso não de pessoas que fazem conscientemente. Geralmente nós fazemos essas coisas inconscientemente, achando que estamos certo. Quantas pessoas vão domingo, adoram a Deus lá e são dirigentes de louvor, sei lá, pastores, mas depois parece que mudam uma chave durante a semana, vive a vida normal. Não, normal é sempre, é a mesma vida, na igreja e fora da igreja. Conta-se que um grupo foi fazer um acampamento e as pessoas ficaram maravilhadas com aqueles dias lá, com as orações, com o tempo de comunhão com Deus, com a palavra que ouviram. Aí no final alguém disse, pena que a gente vai ter que voltar para a vida normal. Aí o pastor corrigiu e falou, não, a vida normal é essa aqui. Leva essa vida aqui lá para onde você vai. Por que a gente não pode ficar da mesma forma? Aqui na igreja tudo cordeirinho, tudo bonzinho, né? Senhor... E canta, e chora, aí depois vai embora, vira a chave. Então não podemos fazer isso. E essa é a ilustração aqui, e aqui o texto mostra o perigo, que é a infidelidade, que como exemplo, é Números 25, a praga de Baal Peor. Nós não vamos nos demorar, mas vamos nos ater ao que diz aqui a revista sobre esse episódio. Sabemos então que mulheres moabitas e midianitas convidaram os homens de Israel para participar de seus sacrifícios. E essa união, esse ajuntamento, desagradou o Senhor. Ou seja, tomaram o mundo, trouxeram o mundo para dentro da igreja, vamos dizer assim, para dentro das práticas cristãs. E aí conta-se que houve adoração, prostituição, e isso foi punido. Uma praga que matou 24 mil pessoas. Essa praga só cessou quando líderes foram enforcados, mortos. E aqui fala, que o príncipe simeonita e sua esposa midianita foi morto por Finéias. Ou seja, é um caso que nós sabemos que as coisas não são exatamente dessa forma hoje em dia, mas é um caso que demonstra como viver essa vida dupla é uma vida de maldição, uma vida que não vai acrescentar nada para a gente. A Bíblia diz que se você é morno, nem quente nem frio, às vezes é melhor, estou a ponto de vomitar.
Ou seja, nós precisamos entender e assim sermos advertidos pelo perigo das amizades que nós temos com o mundo. Provérbios 13:20, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Paulo diz em 1 Coríntios 15:33, mas conversações corrompem os bons costumes. As amizades, os encontros, e às vezes, irmãos, esses encontros não é nem com gente de fora da igreja. Às vezes amizades da própria igreja. Amizades, talvez não da mesma igreja que a gente está, mas de pessoas que também são cristãs. E aquela pessoa, você fala, mas ele é cristão e vive assim, então eu também posso. É o mau testemunho. Seguir o mau testemunho. Terminamos esse ponto. Então nós vimos aqui necessidade de uma vida prática, não apenas receber a lei, mas cumprir. Como isso? Rejeitar acréscimos ou diminuições e rejeitar outras normas de vida. Estudar, conhecer a lei e aplicá-la. Mas é muito difícil essa interpretação presbiteriana, vou procurar uma igreja mais fácil, né? Ou é muito difícil tal igreja. Quantos estão procurando uma igreja adequada? Você vai encontrar até Bíblias que são hoje em dia adequadas, né? Bíblia do orgulho não sei do que, né? Você vai encontrar tudo. Mas não é a lei que tem que se adequar a nós, é nós que temos que nos adequar à lei. Então, não tirar, não colocar a mais e não viver essa dupla. Um dia de um jeito, um dia de outro, ou domingo de um jeito, na segunda de outro. Ponto 2, aspectos admiráveis da lei. Uma vez estabelecida a necessidade de obediência fiel para o testemunho que advém da lei, vejamos de que forma ela serve de testemunho. Que vai falar aquilo que nós dissemos na introdução. Recebemos a lei, somos abençoados. E isso vai servir não para que a gente seja melhor do que os outros, mas para que a gente esteja atraindo outras pessoas para a palavra de Deus. Chamaria a atenção dos outros povos. Ponto A. Fonte de sabedoria e entendimento. Primeiramente, Moisés observa que o cumprimento dos mandamentos seria para Israel a vossa sabedoria, versículo 6, a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que diriam, este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha sendo elogiado pelo outro, né? Não precisou falar. A igreja não precisa fazer marketing dela mesma. Estamos vivendo um momento perigoso que a gente tem que pôr limite em certas coisas, né? Tem igrejas que estão contratando agências de marketing que nem cristãs são para projetar a imagem da igreja nas mídias sociais, na cidade, outdoors. O que tem que projetar a imagem da igreja, irmãos? Meu testemunho, minha vida. A igreja não é uma empresa que faz uma propaganda, né? Então é polêmico esse tema porque nós estamos vivendo e desenvolvendo sistemas. Hoje em dia nós temos transmissão, nós temos isso, nós temos aquilo, temos redes sociais, mas essas coisas, elas têm que andar, digamos assim, ao lado, elas não podem ser à frente, né? E o principal é a verdade, né?
É igual uma empresa. Se ela anuncia um produto falando que ele é maravilhoso e quando a pessoa compra é ruim, não vai adiantar, né? A propaganda vai estragar, né? Propaganda enganosa, ela é, digamos assim, descoberta, desvendada. Então vamos lá, deixa isso para lá. Fonte de sabedoria e entendimento. Os outros chegam e falam, olha, como eles são sábios. Nós precisamos ser sábios, meus. Esse é o primeiro ponto. A palavra de Deus é fonte de sabedoria. Dá sabedoria aos simples. Então não é aquela sabedoria do culto, mas é uma sabedoria de coisas tão básicas, como educação, né? como boa vontade, como amor. Esses ensinos da Escritura, elas são muito práticas, muito sábias, muito fáceis de ser aplicados. Quem a conhece, a palavra, né, a lei, e a pratica, é uma pessoa admirável por sua justiça, pela correção de suas posições, pelo modo como cuida das suas coisas e trata o seu semelhante. Então a lei, irmãos, torna o homem bom, torna o homem piedoso. E nós queremos viver assim, não é? Nós precisamos viver assim. E ninguém quer ser conhecido como mau, como chato, ou como aquele que é injusto, como aquele que é trapaceiro, como aquele que é malicioso. A lei nos ensina todas essas coisas. Ainda que não consiga cumprir todos os mandamentos, o que revela que ele ainda é pecador diante de Deus, impressiona os homens por aquilo que seu modo de viver demonstra sobre sua relação com Deus. Então não é perfeito, né, irmãos? E aquela pessoa maldosa, ela vai olhar para você, por mais perfeito que você seja, ela vai olhar para você e vai encontrar os seus defeitos. Então, o ímpio, o Satanás, ele vai falar mal. Mas aqueles irmãos que estão no mundo, que precisam ser convertidos, eles vão olhar para as nossas boas ações e vão falar, olha, a minha vida não está boa, eu quero ser como aquele irmão lá, como aquele cristão. É o testemunho. Quantas histórias nós já ouvimos e acredito que nós já presenciamos até na nossa própria vida, né? De pessoas que foram influenciadas por coisas que outros fizeram, outros cristãos fizeram. Pessoas foram influenciadas por aquilo que nós fizemos e testemunhamos. Em contraste com isso, vemos o terrível efeito que crentes não comprometidos com a verdade e a justiça têm causado ao Evangelho. E como, né, irmãos? Como pastores são, digamos assim, mal vistos, porque aquele que está lá na mídia muitas vezes é o interesseiro, é o que está querendo dinheiro e não ajudar as pessoas com a salvação. E aí todos os demais sofrem com isso. Numa igreja, né, a gente pode ter 50 famílias abençoadas que dão um bom testemunho, mas de repente tem algumas famílias, uma ou duas lá, que dão um mau testemunho e não são corrigidas na igreja. Isso rotula todo mundo, né? Ah, aquela igreja lá. A gente ouve muitas vezes de igrejas, o crente de igreja tal é isso. Até tem por denominação um pecado específico, né? Não, naquela igreja lá, o povo lá é malicioso. Ah, aquela igreja lá... Eu ouvi uma vez a história, não sei se eu contei aqui, né, falando daquele guarda ali, né? Que tinha aquele casamento, aquele lugar que fazia festa de casamento, o jubileu, né? E aí tem o guarda, né? Passa pelo guarda. E o guarda falou, não, era casamento de presbiteriano, né? Não tem problema, presbiteriano é tranquilo. Eles não brigam, eles só bebem, mas não brigam, né? Ou seja, voltava tudo bêbado, mas ninguém brigava, né? Olha o conceito que tinha
O guarda que trabalhava lá, que era festa de presbiteriano. Então voltava tudo bêbado, mas era uma paz, sabe? Não tinha briga. Jesus Cristo. Deus afaste de nós os rótulos por aí, né? E a gente percebe que isso produz muito mal. Né? E algumas vezes as pessoas falam, não, nós vamos fazer isso, aquilo, para atrair as pessoas. A igreja precisa ter isso, precisa ter não sei o quê. Bem, o que vai atrair as pessoas? O que a palavra diz aqui? É o testemunho, é a lei, é a verdade. Não é um jogo de luz ou um culto específico, uma peça de teatro. Né? Embora a gente possa fazer certas coisas, possa ter um coral, possa ter um grupo, mas a igreja não pode ser atraída por isso. E hoje nós vemos a igreja se adequando ao modelo específico que atrai pessoas. Não, a igreja tem que ter aquele louvor de 1h30 e depois uma pregação de 15 minutos. Aí vamos atrair os jovens. Então, esse tipo de estratégia é totalmente equivocada. Essa realidade não deve ser limitada apenas às questões de comportamento, mas elas também são verdade em relação à fé. Em relação à fé. O que ele quer dizer? Eu entendi que ele está querendo dizer o seguinte, que a sabedoria também em questões doutrinárias, nosso conhecimento bíblico. Então, nós precisamos ser conhecidos como aqueles que conhecem a palavra. Se alguém nos perguntar alguma coisa, nós podemos ensinar. Pessoas que têm um conhecimento bom. Né? Isso a igreja presbiteriana tem, vamos dizer assim, uma categoria especial, né? Eles têm escola dominical, eles estudam a Bíblia. Isso é bom, é importante. Né? Sermos conhecidos como entendedores da palavra. Porque tem certas denominações, certas igrejas que são conhecidas exatamente pelo contrário, né? A palavra ali é só um enfeite. É o que o pastor falar, é a revelação do não sei quem, né? É o sonho, né? Teve um sonho, contou não como sonho, mas como revelação de Deus. Então, não, nós precisamos ter esse conhecimento da palavra. Então, a igreja será conhecida pelo seu testemunho, pela bondade, pela honestidade, pela justiça, pelo trato com as pessoas, pelo conhecimento da palavra. Isso é testemunhar. O contrário é perigoso, né? O contrário vai ser um mau testemunho. Olha a importância da palavra. Com Cristo, com sabedoria. Sem Cristo. Ao escrever para os Coríntios, Paulo afirma que Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, se tornou a nossa sabedoria. Assim, uma vida sem lei é também uma vida sem Cristo. Sabedoria de Deus é o quê? É a lei, é a palavra. Se tornou a nossa sabedoria. Se nós não temos sabedoria, nós não temos lei, nós não temos vida, nós não temos Cristo. 1 Timóteo 5,8 fala daquele texto lá do cuidar dos seus, especialmente da sua própria casa. Quem não faz isso tem negado a fé. E por que ele está negando a fé? Porque a fé ensina a gente a ser bondoso, ser honesto, cuidar do próximo. Quando você não é bondoso para com a pessoa, você está negando o quê? A fé. O que é fé? Fé é o conceito, é o que nós cremos. Nós cremos na palavra. Você está negando a palavra, a lei, a verdade. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito de ser crente e não ter vida consagrada. O que diz? Isso significa que essa condição de ser crente e não ter uma vida consagrada só é possível no aspecto da formalidade exterior. Então, é formalidade, é exterior. E como existe isso? Eu às vezes falo um pouco da questão da música, porque a música ela é um dom que não é dado só para crente, não é, irmão? É um dom que é dado para uma série de pessoas. E existem músicos muito profissionais, você fala, parece crente. Eu me surpreendi, eu sempre assisto alguma aula
nessas aulas de internet, que hoje tem bastante, e um pianista lá, para mim ele era crente, porque ele fala com uma doçura, ensina, né? E a gente já acha que é crente, né? E aí eu percebi que não, eu nunca toquei na igreja. Ele estava dando uma entrevista, ela nunca toquei na igreja. Não tenho nada contra quem toca na igreja, quem é da igreja. Mas existem muitos músicos que não são crentes e estão indo para as igrejas também, né? Porque eles são bons músicos. E aí a gente tem esse problema, né? Quantas vezes parece uma vida consagrada. Por quê? Porque arrepia. Nossa, tem uma sensibilidade. Que música linda! É de Deus, é de Deus. Mas não significa que quem está tocando é de Deus. Ele pode ser um bom músico, não necessariamente de Deus. E a gente percebe que assim, tem um cantor, tem isso. Eu não gosto de ficar olhando muito essas coisas, mas existe, né, na internet, muitas vezes, contando histórias, né, de pessoas que foram cantores, entre aspas, famosos, que venderam muitos discos, que deram testemunho em tantas igrejas, mas que se afastaram porque levavam uma vida totalmente oposta àquilo que cantavam. Mas assim também é com o pregador, com cada um, né, com um membro da igreja e etc. O que está dizendo aqui é que é o seguinte: crente tem que buscar consagração. Ele não é perfeito, mas tem que estar no caminho. Os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8:14. Boas árvores são conhecidas pelos frutos. Bons frutos. Eu sou crente, mas que fruto você dá? Eu dou aquelas obras da carne eu dou todas, né? Não, então isso aí não está, não. Você tem que dar o fruto do Espírito. As obras da carne é o não crente. Ponto A, então, foi fonte de sabedoria e entendimento. Ponto B, proximidade de Deus. A segunda maneira pela qual a lei promove o testemunho é demonstrando proximidade com Deus. Se nós estamos próximos da lei, nós estamos próximos de Deus. Nós estamos manifestando temor a Deus. Uma vida pautada pelo cumprimento da lei é a única demonstração coerente da verdade, da verdadeira comunhão com Deus, da amizade com Jesus. Então ele fala aqui que muitos povos, muitas pessoas buscam seus deuses com dois motivos. Um motivo é receber algo deles. E outro motivo aqui seria aplacar a ira dos deuses, para ir contra os deuses. Nós, como cristãos, não passamos por nada disso. Nós buscamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Aqui diz: a obediência a seus mandamentos não pode conquistar nada, né? Nós não buscamos a Deus para ganhar alguma coisa de Deus, já que não nos tenha sido dado nada que já não nos tenha sido dado, ou seja, nós já temos a salvação. E a ira de Deus só se levanta contra os que desobedecem e praticam mal. Então, quando nós buscamos a Deus, nós estamos buscando essa comunhão com o Senhor. Estamos buscando comunhão com o Senhor. Nós estamos buscando compromisso com o Senhor. Obedecer, andar conforme a Deus é ter comunhão com o Senhor. Queremos ter comunhão com Deus? Às vezes nas nossas orações nós falamos: Deus, eu quero estar mais próximo de Ti. E aí Deus fala: então, se esforce mais e ande conforme eu estou te ensinando. Andar comigo é andar nos meus caminhos. Eu vou andar com o Obed, aí ele vai lá para um bairro, eu vou para o outro. Andar com ele, eu tenho que ir para onde ele foi, ou seguir para onde ele indicou. Tem que obedecer. E aí eu tenho comunhão, intimidade com o Senhor. Salmo 25 apresenta a instrução como um privilégio daquele que teme ao Senhor, como um segredo revelado apenas aos que desfrutam de um relacionamento íntimo com Deus. Que nós já falamos, né, bastante sobre isso, que é privilégio.
receber essas instruções. Tem pessoas que trabalham em determinada empresa e elas têm lá informações privilegiadas só porque estão dentro daquela empresa e elas não podem revelar aos outros, né? No nosso caso, a gente pode revelar aos outros, mas nós temos um privilégio de estar perto de Deus, de conhecer a verdade de Deus. E isso é desfrutar o quê? Um relacionamento com Deus. Salmo 147 termina afirmando: mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Não fez isso a nenhuma outra nação. E nós sabemos que é um privilégio maior ainda, irmãos, porque não são todos que vão receber essa instrução. Não são todos que vão ter comunhão com Deus. Não somos nós que devemos questionar isso, né? Falar, não, Deus deveria salvar a todos. Não, se Deus deveria alguma coisa, era fazer todos se perderem. Mas Deus assim coube salvar alguns, separar alguns. E que privilégio fazemos parte desse povo. E sabemos que fazemos parte desse povo como? Porque nós somos sábios. Porque nós conhecemos a lei. E porque nós andamos nos caminhos de Deus. A perseverança dos santos está baseada em termos uma vida conforme a vontade de Deus. Só isso. Porque se a gente anda todo errado, né, se afasta de Deus o tempo todo, não se preocupa com as coisas de Deus, não ora, não tenho que ir na igreja nada, é questionável. Não vou nem falar que você não é cristão, né, mas é bem questionável essa sua conversão sem Bíblia, sem verdade, sem Deus, sem igreja. Aqui continuando fala, né, que por diversas vezes Jesus afirmou, falando sobre as ovelhas, né? O ministério é para as ovelhas, nós pregamos as ovelhas, pregamos a todos porque não sabemos quem são as ovelhas, mas as ovelhas que vão seguir. Então nós somos privilegiados em ser essa ovelha. A lei, antes de ser um peso, o acesso à lei e o seu ensino era algo invejável. Um testemunho para todos os povos acerca do benefício da necessidade de buscar a Deus e viver embaixo da lei. É justamente aqui que falham as leituras que querem excluir a graça de Deus a outros povos. Então, o privilégio da lei não foi dado a Israel para envaidecê-lo, mas para torná-lo uma vitrine diante das outras nações. Como diz aqui, né? Ao ver esse relacionamento especial com Deus, com Israel, as nações não estavam sendo excluídas, mas convidadas a aproximar-se e desfrutar deste relacionamento com Deus. E aí a gente ressalta essa importância, então, do testemunho, né? Que nós precisamos dar, nós precisamos nos controlar. Esse testemunho começa onde? Na nossa casa, né, irmãos? Muito do que os nossos filhos vão ser quando crescer está relacionado com o testemunho que nós damos. Não é mandar, filho, você tem que fazer isso, você tem que ler a Bíblia. Né? É os nossos filhos nos vendo fazer essas coisas, servindo e amando ao Senhor. Isso será o maior ensino, né? O filho imita mesmo os seus pais. E nós nos alegramos quando eles imitam as coisas boas. Né? Nós fazemos e quando eles nos superam, né? Quando o nosso filho ele cresce, ele se torna melhor do que nós em relação ao temor de Deus, a buscar a Deus. Nós nos alegramos muito, muito com isso. E aonde continua o testemunho? Em todo lugar. Na rua, no trabalho. E na igreja? Na igreja também. Qual que será que é o testemunho que a gente dá aqui? O que o irmão do lado pensa lá? Vem aquela irmã chata lá que vai atrapalhar a reunião. Tomara que fulano falte hoje, né? Eu vou dar aula hoje, tomara que não sei quem não venha para
para não atrapalhar, né? Então, que testemunho nós damos? O que as pessoas pensam de nós? Eu sei que é difícil agradar as pessoas e nós não estamos aqui para fazer tudo certinho, porque às vezes a pessoa que não está se agradando de nós, ela que está errada, né? Então, eu sei, mas nós precisamos fazer o melhor para, sim, agradar e para ser bênção na vida das pessoas, facilitar na vida das pessoas, e principalmente igreja, né, que nós temos que tomar certas decisões, às vezes sociedades internas têm dificuldade de tomar certas decisões, porque um quer de um jeito, outro quer do outro. Então nós precisamos ter paz e sabedoria para agir, para facilitar a vida do outro, não complicar. O que as pessoas lá de fora falam de nós, né, irmãos? É muito séria essa ideia do testemunho, a gente sempre fala isso, mas é muito sério, porque nós precisamos atrair as pessoas para Jesus. E quando você vai pregar para uma pessoa, pode ser que ela não aceite a mensagem por causa do mensageiro que está levando essa mensagem. Porque você é uma pessoa desacreditada e não é a mensagem. E nós precisamos pensar nisso. Embora Deus fale, irmãos, Ele traz as suas ovelhas sozinho, às vezes nem a gente fala nada, né? Tem uma história de uma igreja que ela resolveu fazer um letreiro, né? Não devia ser igreja presbiteriana. Fez um letreiro bem colorido que ficava aceso, escrito Deus é amor. E a ideia do pastor, da liderança da igreja é falando, não, vamos fazer esse letreiro porque a gente vai pegar as pessoas que vão passar na rua, vão ver o letreiro, vão entrar e vão ouvir a pregação e vão se converter. E aí conta-se que uma pessoa que estava afastada, desviada da igreja, passou, não sei se estava bêbado ou só estava meio assim na rua mesmo, olhou lá e falou, Deus é amor, né? Deus não me ama nada, eu sou pecador, eu abandonei Ele e tal. Aí conta a história que ele continua caminhando e ele ficou com aquela luz assim, vendo aquela luz clara, aquela luz não apagava da mente dele, Deus é amor, Deus é amor. E disse que aquela simples frase fez o voltar, né? Talvez não conversão, porque ele talvez já estava convertido, só afastado, e ele veio para a igreja. E aquele pastor ficou assim, achando interessante, que ele achou que ia trazer a pessoa, e a pregação que ia converter, e a pessoa converteu só com letreiro, né? Ou seja, Deus fala das diversas formas. E a gente precisa estar aberto, né, para de toda forma estar servindo a Deus. Eu lembro uma vez uma irmã que chegou na igreja e falou, mas como que você conheceu a nossa igreja? Eu estava andando na rua, tinha um boletim jogado no chão, aí eu li lá, vi o endereço da igreja e vim para a igreja. Olha que interessante, né? Às vezes se a gente passasse e visse o boletim no chão, falava, o que esse crente fez? Não guardou o boletim, jogou fora o boletim, né? É claro que a gente não vai sair jogando folheto no chão para a pessoa achar o endereço da igreja, mas quantas vezes Deus toca nas pessoas das mais variadas formas, né? E assim Deus fala. Por isso a gente precisa sim aproveitar, né? Tem Instagram, tem isso, tem aquilo. Vamos postar, estudo bíblico, compartilha e tal. Vamos fazer. Mas o principal testemunho é a nossa vida. É o que nós fazemos. Ponto C, justiça incomparável. Então, ponto 1 é sabedoria. Ponto 2, proximidade com Deus. Ponto 3, justiça. A sabedoria com a justiça são duas palavras próximas, né? Então, nós já falamos muita coisa do que está nesse ponto 3 aqui. As pessoas vão ver essa justiça. Ao olharem para Israel, os povos veriam que a lei trata de todas as questões necessárias ao bem do homem e da sociedade. O mundo hoje vive perdido. Ele não tem lei. Ele segue ideologias que não dão certo. Pessoas que vão seguindo por caminhos que a gente tem certeza que não vai dar certo. E tem gente que toma um caminho errado
e depois viu que está errado, mas fica com vergonha de contar para o outro, porque ele já foi para lá e ele fala, está muito bom aqui, né? Acho que ele até quer que outros vão por lá. Mas o caminho que a gente tem aqui, na lei, na palavra, na igreja, é um caminho diferente. É um caminho que muitas vezes, humanamente falando, é loucura, mas é o caminho da verdade. E nós precisamos tomar este caminho, e assim nós temos esse privilégio de levar essa mensagem a outros. Aqui a lição diz que, naquela época, cabia muito aos juízes decidir aspectos omissos à lei, ou sobre contradições que se encontravam nelas. Mas se cumprisse a lei, Israel não precisaria nem de juízes e reis, nem de juízes. Ou seja, a lei de Deus, ela é perfeita. Cumprindo essa lei, nós não precisamos de mais nada. O povo de Deus é um povo sábio, é um povo que sabe o que é melhor. Como é triste ver a igreja trocando os princípios de Deus pelas ideias da contemporaneidade. É o que a gente falou, né? Muitas vezes, mudando a lei, alterando, ao invés de ser exemplo para o mundo, é seguindo o próprio mundo. A igreja seguindo os modismos, a forma do mundo agir. Conclusão. Pensar na lei como algo penoso e desagradável é um grande erro. A lei é o que, então, irmãos? É um poderoso instrumento de testemunho e de atração para aqueles que não conhecem ao Senhor. É interessante que alguns podem achar que a lei é um empecilho para alguém vir para a igreja, mas aqui está dizendo que a lei é atração para aqueles que não conhecem o Senhor. Sim, caminhos verdadeiros. A gente não quer atrair para a igreja lobo. Para você atrair lobo, você tem que fazer o que lobo quer. Você quer atrair para a igreja cristãos, talvez, que ainda não se converteram ou desviados. E como que a gente vai atrair essas pessoas? Falando de Deus, falando da verdade. Fala de amor, mas fala também da justiça, fala da ira, fala do que é pecado, fala o que nós precisamos fazer. Aplicação. Qual o valor? Que valor a palavra e os mandamentos de Deus têm para você? Você tem cumprido? Ou se desviado? Ou rejeitado? A obediência à vontade de Deus, a sua obediência tem sido um testemunho para as pessoas ao redor? Então, que a gente possa meditar, né, nessas questões e que a gente possa, nessa lição tão fácil, como eu disse, né? Bem simples, não é? Tudo bem fácil, não tem dificuldade de se entender, mas que a gente possa aplicá-la. Se alguém quiser levantar alguma questão aí que alguém quer falar, perguntar. Só não pode fazer pergunta difícil, né? Porque pergunta difícil aí fica complicado. Então, que Deus assim nos abençoe e vamos seguindo aí a nossa revista.